Jurema das Matas. Mônica de Castro pelo Espírito Leonel. Amor e Equilíbrio Audiobook. Segunda parte. Começou a vomitar violentamente, e Damian saiu correndo da barraca. Foi chamar um médico da expedição, que entrou apressado e sussurrou penalizado: ele contraiu a doença 10. Só nos resta esperar que resista. O que eu tenho, doutor? Gaguejou Alejandro. O médico não respondeu e fez com que Alejandro engolisse um preparado de ervas, que o fizeram dormir um pouco. O que eu faço, doutor? Indagou Damian, preocupado. Eu, no seu lugar, procuraria outro canto para dormir. Daqui para frente, os sintomas só vão piorar, e a aparência dele vai se tornar repugnante. Você não vai querer presenciar isso. Acercou-se bem de Damian e cochichou ao seu ouvido, sem contar que é contagioso. Altamente contagioso. Damian olhou para o médico com ar assustado, mas ainda não havia se dado conta da gravidade da situação. Em nome da sua amizade, recusou-se a sair e permaneceu ao lado de Alejandro. As pústulas começaram a aparecer pouco depois, primeiro na garganta, que ardia imensamente, e depois na boca, passando em seguida para o rosto e, por fim, espalhando-se por todo o corpo. Em toda sua extensão, a pele de Alejandro estava coberta de bolhas purulentas. Em outras barracas, alguns soldados padeciam do mesmo mal, e logo os enfermos foram isolados num local mais afastado do palácio. O aspecto de Alejandro foi se tornando cada vez mais repulsivo, e a certeza da malignidade daquela enfermidade caiu feito um raio sobre a cabeça de Damian, enchendo-o de pavor. Muito embora quisesse permanecer ao lado de Alejandro, o temor de contrair a doença tornou-se tão intenso que, mesmo a contragosto, decidiu afastar-se. Corroía-se de remorso por abandonar o amigo numa hora daquelas e rememorava os momentos de maior perigo que atravessaram juntos. Nenhum ataque de índio é tão fatal quanto esta doença, advertiu o médico. Foi impossível conter a disseminação do mal, que contaminou os índios e levou à morte mais de 80% da população, facilitando a tomada e destruição de Tenochtitlan. Alejandro, todavia, não participou de mais essa investida. Sem forças para combater tão maligna enfermidade, cerrou os olhos após intensa agonia, sozinho em sua tenda, longe da ilusão da glória e do calor das batalhas, dos selvagens e do amigo Damian. Capítulo 7. Ao despertar, Alejandro assustou-se com o que viu. Estava num lugar seco e muito quente, deitado sobre uma areia áspera e escaldante. Uma queimação espalhou-se pelas feridas, e ele as apalpou suavemente. A umidade grudou em seus dedos, algo parecido com pus misturado a sangue. Enojado, virou-se para o lado e vomitou, contudo, o que saiu de sua boca foi um jorro quente de sangue. A muito custo, conseguiu levantar-se. Parecia que se encontrava no deserto, visto que um calor asfixiante fazia arder sua garganta e ressecar sua língua. Precisava de água, mas não via nenhuma fonte ou rio nas proximidades. Ficou a imaginar que lugar seria aquele, porém, a única coisa que lhe ocorria era que Cortés talvez tivesse mandado atirá-lo em alguma fenda de montanha para padecer no inferno e queimar consigo a doença maldita. Só que ele não morrera. Caíra no inferno, sim, mas continuava vivo e precisava descobrir a maneira de voltar à superfície e fugir, ou Cortés mandaria matá-lo novamente. Sentiu um ódio profundo pelo capitão, que eliminava os enfermos que já não serviam mais, esquecendo-se de todos os momentos de perigo em que eles haviam arriscado as próprias vidas para defender a causa do conquistador. Alejandro sentia o corpo todo dolorido, no entanto, precisava controlar a dor e se esforçar, se quisesse sair vivo dali. A sede ainda era o pior, e ele estreitou a vista para ver se conseguia vislumbrar alguma coisa que fosse líquida. Nada. Procurando mais além, pareceu-lhe divisar a silhueta de uma pessoa e caminhou para lá. Muito vagarosamente, arrastando a perna como um aleijão e mal conseguindo respirar, Alejandro se acercou do que pensou ser uma pessoa. Foi se aproximando com ansiedade e estendeu a mão para o vulto, que se encontrava de costas para ele. Por favor, amigo, balbuciou, ajude-me.
Foi quando o vulto se virou, e Alejandro estacou horrorizado. Agora com a visão mais nítida, notou que a pessoa era um índio e que seu corpo todo estava coberto de sangue. O índio se voltou para ele e soltou um grito lancinante, fazendo com que Alejandro rodasse nos calcanhares e tentasse correr, pois vira a lança se levantar na mão do inimigo. Inútil tentativa. Muito debilitado, não conseguiu se mover, e o índio chegou muito perto dele, quase colando o rosto ao seu, rosnando palavras ininteligíveis naquela língua nativa. Sentiu o cheiro de sangue que emanava de todos os poros do selvagem, embrulhando seu estômago. Instintivamente, virou o rosto para o lado, e novo jato de sangue amargo espirrou de sua boca. Quando Alejandro tornou a virar o rosto para a frente, o índio havia desaparecido. Piscou várias vezes, para se certificar de que o que vira não era real. Devo estar delirando, disse em voz alta para si mesmo. Ainda sentindo imensas dores, retomou a caminhada. Não sabia em que direção seguir, mas não fazia diferença. Estava certo de que a saída era para cima, contudo, nenhuma elevação havia. Por onde fora atirado naquela cratera, não saberia dizer. Tinha que procurar um lugar para subir. Mais adiante, uma aglomeração de pessoas atraiu sua atenção. Chegando mais perto, ouviu lamentos e gritos que eriçaram todos os seus pelos. Apesar do medo, aproximou-se cautelosamente e notou que todos tinham o corpo coberto de fuligem, como se tivessem acabado de limpar uma chaminé. As pessoas o viram e, por um momento, emudeceram, fitando Alejandro com um misto de ódio e medo. A um sinal do que deveria ser o líder, todos se empertigaram e puseram-se a urrar tão alto, que Alejandro tapou os ouvidos, embora continuasse escutando a gritaria, sem, contudo, compreender o que diziam. A multidão se aproximou, e ele recuou novamente aterrado. O que ele julgava ser fuligem, na verdade, eram queimaduras enegrecidas cobrindo toda a pele de uma gente que ele constatou, horrorizado, serem novos índios. Alguns ainda soltavam fumaça, e um odor horrendo de carne carbonizada atacou as narinas de Alejandro, que, mais uma vez, foi acometido por forte náusea. Vomitou sangue novamente. Tentou recuar, mas a dor nos membros lhe dificultou a escapada, e ele tropeçou nas próprias pernas, tombando no chão sobre as pústulas, que estouraram e o picavam feito agulhas fininhas e cortantes. Imediatamente, os índios queimados se atiraram sobre ele, que se encolheu todo para receber os golpes violentos da malta enfurecida. Não podendo mais suportar a dor, Alejandro desmaiou. Ao abrir os olhos, sentiu uma viscosidade sob seu corpo e constatou que havia caído de borco em uma poça de sangue. Apesar dos músculos doridos, conseguiu levantar-se e começou a desconfiar de que havia algo de muito estranho naquele lugar e naquelas pessoas. Como podiam estar vivas com os corpos cobertos de sangue e queimaduras? Só se estivessem mortas. Mas, se havia pessoas mortas ali, era porque ele também tinha morrido e fora parar no inferno. Ou talvez tudo não passasse de um pesadelo causado pela insânia da doença, o que era mais provável. Isso só pode ser uma alucinação, pensou. Não posso estar morto, e isso não é o inferno. Sinto que respiro, estou vivo. Foi assim por muito tempo, embora Alejandro não conseguisse precisar dias ou horas. Por onde passava, vinham índios ensanguentados ou carbonizados investindo contra ele. Até que, de repente, os ataques cessaram. Quando Alejandro já relaxava, acreditando que os índios não voltariam mais, uma nova investida aconteceu. Mas dessa vez, não eram índios. Eram índias. De toda parte, surgiam mulheres estranguladas e retalhadas, expondo o sexo ferido e ultrajado. Um grupo de índias atirou-se sobre ele e, fazendo gestos obscenos, começou a provocá-lo, forçando-o a manter relações sexuais. Mesmo involuntariamente, Alejandro se excitou e assistiu, horrorizado, à dança erótica das mulheres sobre ele. Fazer sexo causava-lhe imensa dor, mas elas pareciam não se importar com as bolhas que roçavam seus corpos. Quando um grupo terminava, lá vinha outro do mesmo jeito, tão rápido que ele nem conseguia fechar os olhos e descansar.
Corpos mutilados e queimados, de todos os lados surgiam espectros tenebrosos a exigir que Alejandro se deitasse com eles. As mulheres o dominavam e riam dele, de seu pênis encaroçado e de suas lágrimas de súplica. Por favor, não façam mais isso, implorava ele, a garganta seca ainda sem água. Não aguento mais. Prefiro morrer. Prefiro morrer. Oh, Deus, por favor, ajude-me. Nesse momento, as mulheres desapareceram, e ele conseguiu dormir um pouco. Quando acordou, sentiu que não estava sozinho e se encolheu todo, temendo o assédio de mais índias. O ataque, contudo, não veio, e Alejandro experimentou olhar para os lados. Perto de onde estava, um homem o observava, o abdômen aberto em imenso talho, bem abaixo do diafragma, por onde afluía uma grande quantidade de sangue. Não aguento mais, choramingou ele. Mate-me, se quiser, mas não me torture mais com a visão do sangue. Para sua surpresa, o homem respondeu em bom e audível espanhol: não é possível matar quem já está morto. Pelos primeiros segundos, Alejandro permaneceu fitando o interlocutor, puxando pela memória para se lembrar de onde é que o conhecia. Finalmente, a lembrança se fez presente, e ele deu um salto, aterrado e atônito. Você! Soriano começou a andar em volta dele, sem chegar muito próximo, e respondeu com uma certa frieza. Quem você esperava? Um anjo de asas brancas. Sou o que há de melhor para atender o seu chamado. O pavor dominava Alejandro, que interpretava a presença de Soriano como um ato de vingança. Não chamei ninguém. Soriano ergueu uma sobrancelha e, afinando a voz, repetiu, debochadamente, as palavras do outro. Oh, Deus, por favor, ajude-me. Em seguida, fulminou-o com o olhar e, apontando o dedo ensanguentado para ele, disparou: não foi você quem disse isso. Foi, mas, não esperava que alguém ouvisse. Muito menos alguém feito você. Pois alguém ouviu, e não fui eu. Foi alguém que está acima de mim aqui nessa treva profunda, alguém que manda, mas que também recebe ordens de outro alguém, e por aí vai. Enfim, alguém mais poderoso do que eu ouviu a sua súplica patética e covarde, e me enviou para ajudá-lo. Ajudar-me em quê? Vai tirar-me daqui? Você não tem para onde ir, Alejandro. Essa vai ser a sua casa pelos próximos 500 anos. Ficou louco? Ninguém vive tanto tempo. Será que você é muito burro ou fui eu que não me fiz entender? Você está morto, idiota, morto. Acabou para o mundo lá de cima. Compreendeu agora? Ao contrário do que o próprio Alejandro esperava de si mesmo, não se surpreendeu. Na verdade, já tinha essa desconfiança, embora seu coração se recusasse a acreditar, pois ainda se sentia vivo. Isso aqui é o inferno? De uma certa maneira, sim, se você compreender que só vem para cá aqueles que têm o que temer. Temer. Quando o coração do homem é negro, faz com que ele tema que a treva que nele habita se vire contra si próprio. Vendo que Alejandro não compreendera, esclareceu: os que aqui estão não são almas, são sombras escurecidas pela maldade. Como o mal traz o medo do retorno, todos aqueles que não se perdoam vêm parar aqui por suas próprias culpas, que se transformam em guias para esse mundo de trevas. Soriano deu um passo na direção de Alejandro, que andou para trás e procurou a espada na cintura. Não se aproxime de mim, ele pediu, quase implorou. Não suporto mais tanta vingança. Não vim aqui para me vingar de você, embora me agradasse ter o seu pescoço em minhas mãos. Se não veio se vingar, o que pretende então? Você é mesmo estúpido, não é? Já não disse que está morto? E você veio aqui só para me dizer isso? Recebi uma incumbência. Como você pediu ajuda, mandaram-me aqui para avisá-lo de que seu corpo de carne está morto e que você continua vivo em essência. E você? Acho que já deu para perceber que estou morto também. O que foi que lhe aconteceu? Ora, obrigado por perguntar, desdenhou Soriano. Mas pensei que você soubesse. Quando me entregou nas mãos daquele selvagem carniceiro, devia saber o que estava fazendo. Eles o sacrificaram. Soriano exibiu a ferida sangrenta aberta na barriga e retrucou com mórbido prazer.
Sabe o que é curioso nesses selvagens? É que conhecem procedimentos cirúrgicos melhor do que os médicos incompetentes que temos na coroa. O sacerdote foi tão preciso com a faca que cortou a minha barriga sem tocar nenhum osso, agarrou meu coração e puxou. Jesus Cristo! Horrorizou-se Alejandro. Ele não me ajudou, mas não porque tivesse me abandonado. Fui eu que, simplesmente, nem me lembrei de que ele existia. Por favor, Soriano, pare com isso. Não estou me sentindo bem. Soriano, contudo, pareceu ignorá-lo, deleitando-se com a reação de repulsa e pavor que suas palavras produziam. Na verdade, prosseguiu ele, não vi quando ele cortou os ligamentos que prendiam meu coração ao corpo, porque morri, mas sei que ele o arrancou para fora e o levantou ainda pulsante. O mais engraçado foi que não senti raiva dele, nem de você, por querer me matar. Meu ódio foi porque, por sua causa, eu nunca mais tornaria a ver Cibele. Se fosse só pela minha vida, eu não me importaria tanto. Quanto vale a vida de um condenado? Mas Cibele, tudo o que eu mais queria era estar ao lado dela, todavia, por sua causa, nunca mais tornei a vê-la. Nunca. Calou-se, engolindo uma lágrima, e fulminou o outro com o olhar. Nesse ponto, Alejandro se virou para o lado e vomitou sangue novamente, várias vezes, sentindo uma dor terrível no estômago e na garganta. Acho que isso ainda é pior do que a varíola, ironizou Soriano, já recuperado de sua momentânea fraqueza. Chega, murmurou Alejandro, quase sem conseguir falar. Será que você sabe por que vomita tanto sangue? Ele meneou a cabeça. Porque todo o sangue inocente que você derramou fluiu para dentro de você. Alejandro escondeu o rosto entre as mãos e desatou a chorar convulsivamente. Oh, Deus, como me arrependo do que fiz. Só agora percebo o quanto fui cruel e orgulhoso. Ah, e sem falar na pobre Rosa e no tolo do Lúcio, Alejandro ergueu a cabeça e fitou Soriano. Não se arrepende do que lhes fez também. Foi por causa deles que me permite decair, confessou Alejandro, a voz sofrida e entrecortada por soluços. Porque meu orgulho não me permitiu perdoar. Eles planejaram matar você. Então, você estava com a razão. Não devia ter devolvido na mesma moeda. Vingar-me só me trouxe sofrimento. Sabe, Alejandro, assim como você, estou tentando compreender que a razão está com Deus, que nunca erra. Está arrependido também? Surpreendeu-se. Quase. Só não consegui ainda perdoar o que você me fez. Nada mais se fez ouvir. Soriano desvaneceu nas brumas, deixando Alejandro entregue à total solidão. Daquele momento em diante, o calor arrefeceu um pouco, e ele encontrou um poço de água lamacenta e mal cheirosa, onde pôde, finalmente, saciar sua sede. Alejandro não poderia precisar quanto tempo havia que estava vivendo naquele inferno. Desde o encontro com Soriano, os índios haviam desaparecido, e o insulamento lhe trouxe a reflexão. Sozinho, só lhe restavam seus pensamentos, e eles acabaram conduzindo-o para Deus. Pela primeira vez em sua vida, Alejandro ajoelhou-se e rezou. Capítulo 8. Era noite, e o silêncio se espalhava pela ilha adormecida, somente interrompido pelo marulho das ondas que se despedaçavam na areia branca. A lua esbranquiçada dava seu toque especial ao mar, encobrindo as ondas como uma colcha de retalhos pálida e ondulante. Vento, não havia, e apenas uma brisa morna e suave corria pela areia, sem levantar muitos grãos nem interferir nas ondas. Tudo quieto. Contrastando com o transcorrer pacífico da noite, o coração de Damian se agitava em sobressaltos de agonia e remorso. Desde a morte de Alejandro, não conseguia se perdoar por haver abandonado o amigo em momento tão doloroso. Mas o médico fora claro ao alertá-lo sobre aquela doença maldita, que deformava o rosto com suas bolhas purulentas. De que valeria morrer com Alejandro? Aquela não era uma forma aconselhável de prestar solidariedade. Cerca de 20 anos haviam se passado desde que Alejandro se fora. Damian nem sabia como ainda estava vivo, após ter fugido a nado da cidade índia, os bolsos carregados de ouro. Tivera que matar muitos selvagens, mas sobrevivera. Agora,
Tenochtitlã estava destruída, e os índios, praticamente dizimados. Com isso, Damian perdeu o interesse pelas conquistas sangrentas e recusou o ingresso em nova expedição, cuja finalidade seria liquidar de vez os povos do litoral. Estava cansado de tanto sangue. A mulher o havia deixado e sumido no mundo, na companhia de um grumete recém-chegado de Portugal. Estranhamente, Damian nem sentiu raiva do fato. Chegou mesmo a experimentar um certo alívio por ficar sozinho, pois assim não se veria obrigado a compartilhar com ninguém o seu remorso. Damian contava agora 57 anos, e o peso das atrocidades de toda uma vida desabou sobre sua consciência. Queria lavar a alma de tantas maldades, sentir-se leve como alguém que nunca desafiara a morte. Sem pensar no que fazia ou por que fazia, desatou o cinturão de onde pendia a espada e deixou-a cair na areia, praticamente sem ruído. Como se o mar pudesse limpá-lo de tanta sujeira, atirou-se entre as ondas e foi nadando em direção ao horizonte, até que os músculos se cansassem e o obrigassem a parar. Ao se virar, uma enorme quantidade de água se estendia entre ele e a praia. Havia nadado uma distância que agora seria impossível refazer. A terra parecia pequenina e inacessível, e ele sentiu o medo da morte se avizinhar. Quando entrara na água, não pensava em se matar. Era como se o oceano tivesse a força e o poder de purificá-lo de seus pecados e conduzi-lo ao perdão de si mesmo. Não queria morrer, tinha medo de se deparar com seus inimigos do outro lado e das cobranças que lhe fariam. Não, precisava desesperadamente voltar à praia. Ergueu os braços para a primeira abraçada de volta, mas desistiu logo em seguida. Inútil. A dor muscular era grande e a distância, imensa, quase invencível. Chorou arrependido, nos lábios o gosto salgado das lágrimas e da água do mar. Os pés, inutilmente, tentaram alcançar alguma coisa sólida abaixo, não havia nada em que pudessem se apoiar. Cansado, seu rosto começou a afundar, para logo em seguida emergir das águas, na esperança vã de manter o nariz e a boca na superfície. A cada minuto, afastava-se mais e mais da costa e das chances de sobrevivência. Caíra numa correnteza que o levou, lenta e mansamente, para o mar aberto. Damian chorou, queria voltar, mas não podia. A morte era inevitável, e ele precisava se curvar a ela, para não sofrer ainda mais do que sofria. Entre lágrimas, finalmente parou de resistir e entregou-se ao destino. Durante muitos anos, ficou perdido no astral inferior, vagando entre seres miseráveis feito ele. Quando, finalmente, recebeu auxílio para abandonar aquele mundo de treva, encontrou-se com os velhos companheiros de jornada. O primeiro que viu após o restabelecimento foi Alejandro. O amigo emagrecera, muito embora seu rosto não exibisse mais as marcas da doença. Alejandro, balbuciou Damian, vendo-se de frente para o amigo. Onde estamos? Em uma cidade no mundo invisível. Durante alguns minutos, Damian permaneceu em silêncio, até que Alejandro prosseguiu. Não se sinta culpado pelo que me aconteceu. Muito mais do que eu, você soube ser meu amigo. Era natural que tivesse medo de tão horrível doença. O espanto dominou Damian, que retrucou constrangido, você não tem raiva de mim. Agora não. Nos primeiros anos de minha estada nesse mundo, carreguei imensa mágoa pelo seu abandono. Mas depois, percebi que o único responsável por tudo que me aconteceu fui eu mesmo. O que, exatamente, aconteceu a você? Alejandro narrou a Damian tudo porque passara desde que desencarnara, e este fez o mesmo. Trocaram experiências, e Alejandro continuou a contar, Lúcio e Rosa também se encontram aqui. Ainda guardam muito rancor de mim, e de você também. Sobretudo Lúcio, que o considerou um intruso em nossas vidas. Eu, um intruso? Mas não fui eu que me intrometi no casamento do meu melhor amigo. Mesmo assim, Lúcio não consegue entender por que você ficou do meu lado e compactuou com os assassinatos. Acusa-o de cumplicidade. Sei que fui cúmplice, mas eu realmente era seu amigo. Posso ter cometido um crime, porém, o que me moveu foi a amizade, não a traição. Infelizmente, não é assim que ele vê.
Tomou-se de ódio por você também. Quando alguém toca no seu nome, ele reage com rispidez e desdém, chamando-o de covarde e bajulador, insinuando que havia algum motivo obscuro na nossa amizade. Que motivo? Indignou-se Damian. Acho que ele pensa que você esperava ser favorecido com ouro. Você sabe que isso não é verdade, não sabe? Eu nunca quis nada seu. Sei disso, mesmo porque eu nunca tive tanto dinheiro assim. E você não deveria se importar com as insinuações maldosas de Lúcio. Ele ainda não esqueceu o que lhe fizemos. Damian ficou algum tempo pensativo, remoendo as palavras de Alejandro e imaginando até que ponto Lúcio o responsabilizava pela participação nos crimes. Depois de alguns instantes, como se quisesse desligar-se da imagem do outro, indagou subitamente. E Soriano, também está aqui? Não. Ele não conseguiu perdoá-lo, então. Não. Mandaram-no avisar-me que eu havia morrido, e hoje sei que essa foi uma tentativa de dissolver o ódio. Ele cumpriu o que lhe determinaram, não de boa vontade, mas foi categórico em afirmar que obedecia ordens, mas que não havia me perdoado. E agora, o que vai nos acontecer? Precisamos reencarnar, meu amigo. É só através da experiência no corpo físico que conseguiremos dissolver tanto ódio e tanta mágoa. Entendo. Mas, quanto tempo faz que estamos aqui? Estamos no ano de 1643. Mais de 100 anos. Lamentou Damian. Tanto tempo desperdiçado. Na verdade, nada se desperdiça na vida, e tudo porque passamos é repositório de experiências. É através delas que vamos lapidando nossa essência para, um dia, alcançarmos a unidade com o divino. Você está estranho, Alejandro. Tão mudado. Aprendi muito durante esse tempo em que estive aqui. Passei 70 anos no umbral, e faz pouco mais de 50 que estou nesta cidade iluminada. Foi o suficiente para rever meus valores e modificar minha consciência. Será que chegarei a isso também? Você sempre foi melhor do que eu. Até parece. É verdade. Você não se comprazia em matar nem estuprar. Fazia o que achava que era certo. E isso me valeu esses anos todos na treva. Fui escravizado por espíritos mesquinhos. Que lhe deram proteção. Não fosse por eles, você hoje estaria preso a algum maioral que o obrigaria aos trabalhos mais sórdidos e cruéis. Não foi melhor assim? Bom, olhando por esse ângulo. Não devemos nos culpar por nossas ações. Cada um faz o que sabe e dá o que tem. A ninguém pode ser cobrado mais do que possui. Você não se sente culpado por tudo que fez. E como? Tenho medo de fazer tudo de novo, caso retorne à Terra. Tem medo? Mas então, como sugere que devemos reencarnar? Será que não é melhor ficar por aqui mesmo, já que é tão bom? Sei que é necessário. O que estou dizendo agora vem das minhas experiências na treva. Foi muito doloroso, horrível, aterrador. Aqui, tudo é perfeito. A vibração que existe no ar é de amor e compreensão. Por isso, é muito fácil sentir coisas boas. Mas me pergunto, será que eu realmente aprendi o valor da vida e do respeito ao meu semelhante? O que irá me manter firme no meu propósito de me modificar? Damian o encarava abismado, voltando, para si mesmo, as perguntas que Alejandro se fazia. Não sei, murmurou ele. Pergunto-me a mesma coisa. Precisamos experienciar situações difíceis. Só assim conseguiremos compreender, e essa compreensão será para sempre. Você diz que devemos sofrer. É isso. Disseram-me aqui que o sofrimento não é necessário. Que posso me reconciliar com a vida de uma maneira que não seja dolorosa. Eu, contudo, carrego muitas culpas. Como então me sentir merecedor de uma vida sem dores? Damian silenciou e ficou encarando Alejandro, pensando na imensa quantidade de coisas que tinha para lhe dizer e que agora não importavam mais. Conseguiu abraçá-lo com carinho e tornou com sinceridade. Quero estar com você, Alejandro. Aonde você for, quero ir junto e ficar ao seu lado. Juntos, quem sabe não conseguiremos superar nossos erros e nos reconciliar com a vida. Podemos nos ajudar mutuamente. Comovido, Alejandro apertou o ombro do amigo e declarou: sua companhia será de grande ajuda.
Mas quero que saiba que você não me deve nada. Sou grato por tudo o que fez por mim em vida. Não fiz nada por você. Salvei a sua vida num gesto impulsivo. Ainda assim, salvou. E contribuí para a sua ruína, servindo de cúmplice para o assassínio frio de 2 pessoas. Vou ter que responder por isso. A sua consciência é quem vai lhe dizer por que atitudes você deve responder. Só lhe peço que medite sobre a ignorância e a imaturidade, e se coloque disponível para o crescimento sem dor. Você pode fazer isso. Você não fez. Mas você pode. Damian fitou-o em dúvida. Seus crimes eram muitos, e ele não estava bem certo se poderia livrar-se deles em uma única encarnação, ainda mais com a culpa que sentia. Tinha, contudo, que tentar. E era o que faria. Quitar-se-ia com os homens, com sua consciência e com a vida. Falando sobre o passado. Depois desses fatos tristes, segui o destino que a minha consciência traçou para mim. Não vou dizer que foi fácil. Senti na pele o sofrimento que inflige a outros, e foram muitos os momentos em que pensei desistir. Mas eu não podia. O crescimento de outras pessoas dependia, em parte, de mim, e eu precisava prosseguir. Se desistisse, o que seria daqueles que atrelaram seus destinos ao meu, na esperança de podermos, todos juntos, levar nossos espíritos adiante na senda da elevação espiritual? As passagens que aqui deixo narradas não tiveram nenhum outro intuito além de mostrar todo o processo por que passei e que culminou na minha reforma. Falar do sofrimento não dói em mim, embora muitas pessoas não consigam ainda encarar com naturalidade e respeito as dores que foram criadas nesse mundo. E fomos nós que as criamos, com o nosso orgulho e a nossa falta de amor. Por que então precisamos fugir, com pavor, de nossa própria criação? Não falo do sofrimento como algo bom, mas necessário, na medida em que ainda não conseguimos acreditar no poder transformador do amor. Não digo que é preciso sofrer para alcançar algum tipo de elevação espiritual, mas também não podemos negar que é através do sofrimento que o homem vem conquistando novos valores. Podia e pode ser diferente. Ninguém precisa sofrer para ser feliz. Há muitos caminhos que conduzem ao estado de bem-aventurança, e só aqueles que conseguem compreender e respeitar a verdadeira dor é que podem se livrar dela. É preciso viver para conhecer, experienciar para discernir, sentir para se libertar. Provar para poder dizer, eu não quero e não preciso mais disso. Apenas entendemos que não precisamos da dor depois de termos passado por ela. Só deixa de sofrer quem já vivenciou o sofrimento e alcançou o estado de compreensão de que ele não é o único caminho para o crescimento moral do ser. Segunda parte. Araceli. Capítulo 9. Padre Gastão havia acabado de encerrar a missa quando ouviu, do lado de fora da pequena igreja de madeira, um alarido estrondoso e infernal. Uma gritaria foi ecoando pela vila, e o ruído de patas de cavalos pisando firme na pedraria do chão provocou gritos de espanto e medo, e o som do pranto das crianças invadiu os ouvidos do pároco. Mas que diabos está havendo por aqui? Blasfemou o padre, persinhando-se em seguida. Nem precisou chegar à porta para saber do ocorrido. Araceli entrou esbaforida e assustada, os olhos esbugalhados de espanto. Padre Gastão! Exclamou ela, esses homens a cavalo, estão por toda parte, assustando as crianças. Tenha calma, Araceli. Vou procurar ver o que está acontecendo. Depois que o padre saiu, Araceli sentou-se num dos bancos da igreja e ficou escutando o alarido. Aos poucos, suas pálpebras foram pesando e, à medida que o ruído lá fora diminuía, seus olhos iam, lentamente, se fechando, e ela acabou adormecendo. Poucos instantes depois, foi despertada pela mão do padre, que apertava seu ombro com doçura. Ela abriu os olhos lentamente e fixou-os em Gastão, que lhe sorria com bondade. Tenha calma, já está tudo resolvido. O que foi aquilo? Indagou ela, esfregando os olhos e levantando-se devagar. Aventureiros, como sempre, em busca de ouro e fortuna. Um tal senhor Licínio. Acorrem à Vila Rica na ilusão do Eldorado. Onde já se viu? Araceli não disse nada,
Pouco entendia daqueles assuntos e não lhe interessavam as loucuras do homem branco em busca do metal dourado. Quando Araceli nasceu, o pai, português, havia morrido numa disputa por uma jazida de ouro, assassinado por um paulista enfurecido. O choque antecipou o parto de sua esposa índia, e Araceli veio ao mundo minutos antes do falecimento da mãe. Órfã, a pequena índia permaneceu aos cuidados de Padre Gastão, que, compadecido da sorte da menina, criou-a nos arredores da paróquia, dando-lhe educação apropriada, além da religiosa. Araceli tornou-se uma moça muito bonita, culta e generosa, embora um pouco rebelde. Tinha as feições do pai e a cor da mãe, o que lhe emprestava um ar, ao mesmo tempo, exótico e gracioso. Cuidava da casa de Padre Gastão e o amava como o único pai que conhecera em toda a sua vida. Ao entrar na cidade, Licínio veio cheio de esperanças e a certeza de que terminaria de concretizar o seu sonho de se tornar um fidalgo e receber um título de barão da coroa. Não que ainda não possuísse dinheiro. Fizera sua fortuna traficando escravos para os senhores de engenho, mas agora estava cansado de lidar com os negros e suas constantes revoltas. Por isso, ao juntar uma boa quantia, partiu em busca de novas chances. Ouviu falar do arraial do Padre Faria XII e em suas possibilidades mineradoras. Quando soube de sua recente transformação em sede do conselho, não hesitou. Partiu para a recém-inaugurada Vila Rica na certeza de que se consolidaria na mineração. Vencida a concorrência com vários outros pretendentes, ganhou o direito de explorar uma considerável área de garimpo, que iria torná-lo muito mais rico do que já era. Casado com Esmeraldina, tinha um filho de 5 anos, de nome Teodoro, a quem idolatrava. Os dois permaneciam ainda na capital, à espera de que ele arranjasse uma casa grande e confortável e começasse a mandar seus escravos para a garimpagem. Licínio passou a primeira noite numa hospedagem local e, no dia seguinte, saiu em busca de uma casa que lhe servisse. Depois de muito perambular, encontrou o que procurava. Era um pequeno sítio, nos arredores da cidade, onde o filho poderia crescer em meio a árvores frutíferas e correr em liberdade pelos campos. Além disso, a distância do centro manteria a esposa longe dos olhares cobiçosos de garimpeiros e mineradores. Finalizada a compra, faltava-lhe apenas arranjar uma mucama para servir de ama seca ao filho. Uma escrava novinha, com disposição para brinquedos infantis, lhe serviria bem. Ele não sabia onde procurar nem a quem recorrer, mas talvez o padre pudesse ajudá-lo. Lembrava-se bem do padre. Era um homem magro e baixinho, que ficara enfurecido porque ele entrara com seus cavalos pisoteando fortemente o chão. Licínio achara graça e não revidara. Era-lhe interessante travar amizade com as autoridades e os clérigos, porque era com eles que poderia obter ajuda e favores. A porta da igreja estava aberta, contudo, não havia ninguém por ali. Andando de um lado a outro, foi informado de que o padre se encontrava atrás, na casa paroquial. Dirigiu-se para lá e bateu à porta, e foi o próprio padre quem atendeu. Ah, senhor Licínio, surpreendeu-se ele. O que o traz aqui? Preciso de um favor, retrucou Licínio, passando para o lado de dentro. Já encontrou casa? Já, sim, um sítio encantador, não muito longe do centro da cidade. Conheço o lugar, bem como a viúva que o vendeu. O marido morreu no garimpo. Lamentável. São coisas da vida. Bem, mas deixemos isso de lado e diga-me, o que o trouxe aqui? Bom, agora que encontrei um lugar para fixar minha residência, preciso de uma ama seca para o meu filho, um menino de apenas 5 anos, um primor de criança. Por acaso o senhor não conhece aí uma negrinha jovem que esteja à venda? Padre Gastão fitou-o com ar de desgosto e repulsa, mas não emitiu nenhum comentário. Deu um muxoxo e respondeu com secura. Não. Licínio notou a contrariedade do padre e logo deduziu que ele era daqueles que condenavam a escravatura. Como não era sua intenção criar polêmicas nem estabelecer divergências ou debates filosóficos nem religiosos, mudou o tom de voz e rebateu com simpatia. Mas nem uma mocinha que esteja à procura de trabalho. Ele meneou a cabeça. Olhe que pago bem.
Não conheço ninguém, continuou o padre, agora com um tom glacial que fez gelar os ouvidos de Licínio. Mas nenhuma. A frase parou no ar, e Licínio estacou, de boca aberta, olhando para a figura que acabara de passar pela porta. Está fazendo um calor danado, Padre Gastão. E está faltando de tudo lá na venda do seu Ferreira. Araceli percebeu a presença de Licínio e deu-lhe um sorriso formal, passando para a cozinha abraçada ao saco de compras. Ele acompanhou os seus passos, sentindo a boca salivar, estupefato com a beleza da moça. Quem é a menina? Indagou ele, analisando os seus movimentos na cozinha contígua. É Araceli. Ela trabalha para o senhor. Ela foi criada por mim. É como se fosse minha filha. Entendo. E será que o senhor, como bom cristão, alma generosa que é, não poderia me ceder a moça para cuidar do meu Teodoro? Seria só até eu encontrar alguém. Araceli não está interessada. Como é que o senhor sabe? Ainda nem perguntamos a ela. Padre Gastão tinha vontade de mandar aquele homem embora dali, mas a educação e o dever não permitiam. Nisso, Araceli voltou segurando uma bandeja com 2 copos e uma jarra. Pousou-a na mesa e serviu o refresco. Fiz uma limonada para os senhores, anunciou, entregando um dos copos a Licínio e o outro ao padre. Está muito quente, e achei que gostariam de se refrescar. Obrigado, minha filha, falou Gastão, louco de vontade de mandá-la para o quarto. De nada. Antes que ela pudesse virar-se para ir embora, Licínio retornou de seu estupor e chamou-a de volta. Por favor, Araceli, fique mais um pouco. Gostaria de falar com você. Espantada, a moça se virou para ele e olhou discretamente para Padre Gastão, que fez um gesto para que ela se sentasse. Este é o senhor Licínio, Araceli. Acabou de chegar à cidade. Senhor Licínio, não é o homem que entrou no outro dia, assustando a todos com os cascos dos cavalos. Licínio soltou uma gargalhada e retrucou com prazer. Eu mesmo, mocinha, mas já me desculpei com o bom padre pelos transtornos que causei. O senhor Licínio está à procura de uma ama seca, mas já lhe disse que não conheço ninguém. Pensei se você não gostaria de trabalhar para mim, sugeriu Licínio, fitando-a com crescente admiração. Surpreendeu-se Araceli. Mas senhor, nunca trabalhei fora daqui. Só sei servir ao padre Gastão. Será que o padre quer você só para ele? Não é nada disso, interrompeu Gastão. É que Araceli não está acostumada. Ora, mas é só para cuidar de uma criança de 5 anos. Um menino lindo e inteligente. E você pode ganhar muitas coisas bonitas da patroa. Dona Esmeraldina é generosa e aprecia a companhia de jovens feito você. Não seria uma ótima oportunidade para experimentar coisas novas? Araceli é só uma criança de 16 anos inexperiente e ingênua, arrematou o padre. Não sou, não, contestou ela, com veemência. Já sou uma moça, Padre Gastão. E trabalhar fora talvez seja bom para mim. Nunca vou a lugar algum além da venda do seu Ferreira. Viu só, exultou Licínio. Ela quer. E o senhor vai me pagar? Licínio balançou a cabeça e olhou de soslaio para o padre, que parecia enfurecido, embora se esforçasse para não demonstrar. Isso não é comum, objetou o padre. O normal é que esse trabalho seja feito por uma negra, e o senhor pode perfeitamente adquirir uma, do jeito que está procurando, no mercado de escravos. O olhar de espanto de Araceli foi genuíno. Ela nunca ouvira Gastão dizer aquelas coisas. Pois se ele era radicalmente contra a escravidão, como é que agora aconselhava o senhor Licínio a comprar uma escrava? Padre Gastão, exclamou Araceli, como pode sugerir uma barbaridade dessas? Não é o senhor que vive dizendo que a liberdade não tem preço e que ninguém deveria comercializar seus semelhantes. O senhor mesmo diz que isso é uma vergonha. Ele queria desesperadamente dizer-lhe que estava falando aquele absurdo tão grande só para protegê-la, mas ela não entenderia. Criara Araceli envolta em uma campânula de proteção, afastando-a de tudo que pudesse fazer-lhe mal, principalmente homens feito Licínio.
Ela se havia transformado numa moça realmente bonita e sedutora, embora não se desse conta disso. É para o seu bem, disse ele simplesmente. Araceli não discutiu. Conhecia muito bem o padre para duvidar do que ele dizia. Embora não compreendesse por que ele falava coisas tão estranhas e contraditórias, não o questionou. Bom, senhor Licínio, se padre Gastão não quer, então não posso ir. É melhor então que eu compre uma escrava. Retrucou ele com raiva. O senhor é quem sabe, falou ela. Licínio retirou-se furioso. Aquilo não terminaria assim. Ver Araceli fora como ser atingido por um furacão, e precisava acalmar a turbulência que se instalara dentro dele. Ela era uma jovem fresquinha e tenra, bem do jeito que ele gostava. E virgem. Só de pensar na virgindade de Araceli, sentiu-se invadido por uma onda incontrolável de desejo. Preciso tê-la, disse para si mesmo. Custe o que custar. Não havia nada que o dinheiro não pudesse comprar, e ele estava disposto a pagar o mais alto preço pela inocência de Araceli. Capítulo 10. Esmeraldina e o pequeno Teodoro somente foram chamados à Vila Rica quando a casa já estava pronta para recebê-los. Licínio espalhou escravos por toda a propriedade, mandou cuidar do pomar e do jardim, e decorar os quartos ao gosto de cada um. Queria que, quando a mulher e o filho chegassem, pensassem que entravam numa casa de sonhos. Finalmente, exclamou Licínio, beijando Esmeraldina na face e erguendo Teodoro no colo. O menino envolveu o pescoço do pai e estalou-lhe um beijo no rosto. Saudades do papai. Meu menino, minha vida. E, virando-se para Esmeraldina, prosseguiu, como foi a viagem? A mulher fez cara de repulsa e respondeu com desdém. Horrível, como sempre. Só você para nos tirar de Salvador e nos trazer para este fim de mundo. Não é um fim de mundo, objetou Licínio, com indignação. É aqui que estão a fortuna, a riqueza, o ouro. Ouro, repetiu Teodoro, impressionado porque sabia que ouro era algo bonito e brilhante, mas cujo valor real desconhecia. Muito ouro, meu filho. E quando sua mãe estiver com o pescoço e as orelhas pesados de tanto ouro, quero ver se vai continuar com essa cara de desprezo. Isso são modos de falar comigo, Licínio. E na frente da criança. Esmeraldina retirou o menino dos braços do marido e entregou-o à escrava idosa que a acompanhava. Leve-o para brincar lá fora, ordenou. Está um lindo dia de sol. Depois que eles saíram, Esmeraldina pôs-se a inspecionar cada canto da casa, inclusive algumas peças em ouro e prata que Licínio havia comprado. Ele não dizia nada, apenas acompanhava os seus gestos e observava o ar de surpresa que ela fazia ao constatar a riqueza de seu novo lar. Não posso negar que você se esmerou, reconheceu ela, fascinada e satisfeita com o luxo que a cercava. Talvez você tenha razão. Acho que vou gostar daqui. Fiz tudo isso por você e por Teodoro. Quero que se sintam vivendo num palácio. Você já começou a trabalhar? Sim, logo que cheguei, mandei os escravos para o garimpo. Não se preocupe, Dina, vamos ficar muito mais ricos do que já somos. Os olhos da mulher brilharam, e ela seguiu asando os móveis, até que parou e fixou o olhar penetrante no marido. E a aia? Indagou. Já encontrou alguém? Estou procurando. Você sabe que não gosto que Teodoro fique em companhia daquelas velhas. Ele precisa de uma mocinha que brinque com ele. E aquelas escravas que você deixou para mim não prestam para nada. Não tenho culpa se a última morreu. Nem eu. Como é que eu ia saber que aquela ferida na perna ia infeccionar, e ela ia morrer? Bom, deixe isso para lá. São coisas que acontecem. Temos é que agradecer porque quem rasgou a perna naquele prego foi a estúpida da negra, e não o nosso Teodoro. Mas agora preciso de outra escrava. Eu estou de olho numa menina que vi na casa de um padre. É uma garota índia, de seus 16 anos, ótima para brincar com Teodoro. Índia? Não sei não, Licínio, nunca tivemos escravas índias. Essa não é escrava. Foi criada pelo padre, e é por isso que é a pessoa ideal para o nosso filho. Tem boa educação, é limpinha e de boa aparência.
Muito melhor do que essas negras que a gente precisa toda hora mandar se lavar. Índios são selvagens. Quem me garante que essa menina não é alguma espécie de canibal? Que canibal, que nada. Araceli foi civilizada pelo padre. Esse é o nome dela? Araceli? Ele assentiu. E os pais dele estão? Acho que morreram. E ela não tem jeito de ser totalmente índia. Possui feições finas e delicadas, como as de um europeu, embora sua pele seja bem da cor do jambo. Esmeraldina não percebeu a excessiva empolgação com que Licínio descrevia Araceli, preocupada que estava com a possibilidade de colocar uma selvagem dentro de casa. Tem certeza de que ela serve para Teodoro? Absoluta. Você tem que ver a menina. É esperta, inteligente, Ele ia dizer linda, mas corrigiu a tempo, limpinha, como já disse. E você mesma diz que não gosta das negras. E não gosto mesmo. São feias e sujas, com aquela carapinha espetando o rostinho inocente de Teodoro. Pois então, Araceli não é assim. Tem os cabelos negros mais lisos e lustrosos que já vi. Bom, isso é uma vantagem, realmente. Pensando bem, você tem razão. Creio que ela deve servir. Só tem um problema. Que problema? O padre não quer deixá-la vir trabalhar conosco. Por que não? Ora, por que não? Porque ela serve a ele, por isso. Ele não quer perder a criada. E se lhe oferecêssemos dinheiro? Esqueça, esse padre não é do tipo que se deixa comprar. Parece gostar de causas nobres e ser muito correto. Esmeraldina pensou por alguns minutos. Não podia deixar que um simples padre se opusesse à sua vontade e saísse vencedor. Acho melhor irmos falar pessoalmente com ele. Levaremos Teodoro. Não há quem não se encante com ele e, vendo-o, talvez o padre mude de ideia. Foi no domingo seguinte que Padre Gastão e Araceli conheceram Esmeraldina e Teodoro. Logo após a missa matinal, Licínio os apresentou. Araceli logo se encantou com o menino, e ele com ela. A simpatia foi recíproca. Esmeraldina não era uma mulher afetiva nem carinhosa, e a criança se ressentia disso. Assim, quando Araceli o tomou nos braços e começou a fazer brincadeiras com ele, Teodoro imediatamente sentiu a sua afeição. Teodoro gostou de Araceli, observou Licínio, enquanto Padre Gastão cumprimentava Esmeraldina. Pois é, padre, como o senhor deve saber, Teodoro e eu chegamos ainda essa semana de Salvador, tagarelava Esmeraldina. E uma moça como Araceli, para cuidar de nosso Teodoro, seria o ideal. É claro que podemos comprar uma escrava, mas acho que não seria aconselhável, tendo uma menina tão fina e educada bem aqui perto de nós. E livre. Não acha que seria um bom exemplo para o nosso filho ter uma criada que não fosse escrava? Perdão, falou o padre. A senhora é contra a escravidão. Espertamente, Esmeraldina havia dito aquilo. É claro que ela não era contra a escravidão. Afinal, onde encontrariam mão de obra barata sem o concurso dos negros? Todavia, pelo que Licínio lhe contara do padre, era óbvio que ele era contrário à escravatura, e fingir-se solidária à sua causa a faria simpática aos olhos dele. Acho que os negros são gente, como todo mundo, e devia haver uma lei que proibisse a sua captura. Ela nem olhou para Licínio, que abriu a boca, estupefato, pois nunca ouvira a mulher falar daquele jeito. Segundos depois, ele sorriu intimamente, já percebendo o jogo da esposa para conquistar a confiança do padre. Mas a senhora tem escravos, não tem? Infelizmente, Padre Gastão, retrucou ela baixinho, quem manda é o marido. Mas por mim, nós não teríamos nenhum. Foi por isso que, quando Licínio falou em Araceli, logo pensei que seria um bom começo. É verdade. E depois, Teodoro adorou Araceli. Olhe só como os dois se deram bem. Araceli e Teodoro corriam pelo pátio da igreja, brincando de esconder, e ele dava gargalhadas cada vez que ela o segurava pela cintura e o rodopiava no ar.
São duas crianças, comentou Licínio, sentindo, outra vez, a boca salivar ao ver os seios de Araceli subindo e descendo por baixo do vestido simples, mas desviou os olhos rapidamente, para que o padre nada notasse. Realmente, a cena comoveu Padre Gastão. Fazia muito tempo que Araceli não tinha contato com ninguém além dele. Os pais das outras crianças não permitiam que seus filhos brincassem com um filhote de índio, como diziam pejorativamente, e ela passou a infância sozinha. Contudo, havia Licínio. Gastão temia que houvesse intenções ocultas no interesse dele por Araceli. Ou seriam o apego e a preocupação excessiva que o faziam imaginar uma maldade que realmente não existia. O que ele notava agora na relação entre Licínio e a família era muito carinho e atenção, e talvez Araceli representasse para ele apenas isso, uma criada jovem para cuidar de seu filho pequeno. Por favor, Padre Gastão, permita que ela vá, implorou Esmeraldina, que se irritava quando contrariada. Nosso filho é pequenino, precisa de alguém com a educação de Araceli para lhe servir de exemplo. Não pode nos ajudar? Bem, hesitou o padre. Parece mesmo que eles se deram bem. Quer dizer então que ela pode ir? Não sei, vamos perguntar a ela. Na mesma hora, Araceli concordou. Se antes já queria ir, que diria agora, que conhecera Teodoro e se apaixonara por ele? Não podia perder a oportunidade de cuidar de uma criança tão doce e meiga. Ficou acertado que Araceli dormiria com o menino, mas viria para casa aos domingos. No dia seguinte, lá estava ela, pronta para seu primeiro dia de trabalho. Ficou impressionada com a riqueza e o luxo do casarão de Licínio e adorou o jardim e o pomar, onde havia muitas árvores para subir e muitas frutas para colher. No quarto de Teodoro, vários livros de história trazidos de Portugal enfeitavam as prateleiras, e brinquedos coloridos que Araceli jamais havia visto se espalhavam pelo chão. Ela estava encantada com aquele mundo de brilho que nem sequer imaginava existir. E Teodoro então, era uma criança adorável. O menino também gostara muito de Araceli, que se transformara numa espécie de irmã mais velha com quem ele podia brincar. Tudo parecia perfeito para os dois. Araceli só não sabia que, nos momentos de brincadeira, os olhares de Licínio eram muito mais para ela do que para o filho. Capítulo 11. Onde estão seus pais, Araceli? A vozinha miúda de Teodoro chegou aos ouvidos de Araceli, que abriu os olhos e tentou focá-los no menino. O sol estava muito forte, e os dois haviam se deitado embaixo de uma árvore para fugir do calor. Eles morreram. Que pena, não queria que meus pais morressem. Eles não vão morrer. Você é índia? Sou meio índia. Minha mãe era índia, mas meu pai era português. O que é português? É quem nasce em Portugal. Você sabe falar a língua dos índios? Um pouco. O meu nome, por exemplo, significa altar do céu. Não é bonito? É lindo. E o meu, o que quer dizer? Não sei. Você não tem nome de índio. A sua mãe morava numa tribo? Morava. Padre Gastão me contou que ela foi capturada pelos bandeirantes, e meu pai a comprou, porque gostou dela. Não entendi. O que são bandeirantes? Araceli passou a mão sobre os cabelos de Teodoro e perguntou sorrindo, não quer nadar? Quero. Os dois estavam sozinhos perto de um riacho ao qual sempre iam e onde costumavam tirar as roupas para nadar. O que diria Esmeraldina se soubesse daquela loucura? Na certa mandaria a menina embora, horrorizada com a sua falta de pudor e o seu descaramento. Para Araceli, não havia mal algum naquilo, talvez porque o seu sangue índio não guardasse registros de censura, e ela se deliciava sentindo a água bater em seu corpo nu. Embora Teodoro nunca houvesse tomado um banho de rio na sua vida, adorou a experiência ao lado de Araceli. Os dois tiravam toda a roupa e se atiravam no riacho, espargindo água por todo lado. Depois, deitavam-se ao sol para se secar, vestiam-se e voltavam para casa. O sol já ia se pondo quando Araceli decidiu que era hora de voltar. Não queria que Teodoro se atrasasse para o jantar, ou Dona Esmeraldina reclamaria.
Aproximava-se de casa quando Licínio a avistou, e ela nem percebeu que ele, da janela, acompanhava todos os seus passos, passando a língua nos lábios, consumido pelo desejo. Quando ela se aproximou ainda mais, ele saiu para a varanda. Araceli chamou, assim que ela cruzou o seu caminho. Pois não, senhor. Onde vocês estavam? Seus cabelos estão molhados. Ele segurou a ponta dos cabelos ainda úmidos de Araceli, esfregando-os entre os dedos como se experimentasse uma peça da mais fina seda. Estávamos nadando, respondeu ela, com naturalidade. Nadando? Onde? No riacho lá embaixo. Ele ficou observando-a, pensativo, até que tornou. Mas suas roupas estão secas. Isso é porque a gente nada pelado, falou Teodoro, de forma inocente. O sentimento de Licínio deveria ser de horror, no entanto, seu coração deu um salto, e o desejo ardeu numa espécie de febre maldita, resultado da imagem que sua imaginação construiu das gotas douradas escorrendo pelo corpo úmido e fresco de Araceli. Pelados, foi só o que conseguiu balbuciar. O senhor vê algum problema nisso? Redarguiu ela, notando o ar de espanto dele. Você costuma fazer isso sempre? Impulsionado pela paixão ardente, Licínio agora falava e agia com mais desenvoltura, imaginando a facilidade que aquilo poderia representar para a realização de seu intento. Padre Gastão às vezes ralha comigo, mas nunca me proibiu. Nunca a proibiu? Ele diz que é o meu lado índio que gosta de liberdade. Entendo. Bem, Araceli, não sou eu que vou censurar a sua liberdade índia. E acho que é bom para Teodoro experimentar um pouco dessa liberdade também. Contudo, advirto-a para que não deixe Esmeraldina saber. Ela não compreenderia e poderia proibi-los de voltar ao riacho. Ou, pior, poderia mesmo mandá-la embora. Não quero que Araceli vá embora, protestou Teodoro com veemência. Então não conte nada à sua mãe. Não vou contar. Desculpe-me, senhor Licínio, mas Padre Gastão me ensinou a não mentir, e não me agrada esconder a verdade de sua esposa. Se ela não aprova o que faço, então, não farei mais. De jeito nenhum. Porque vai roubar do menino esses momentos de inocente prazer? Porque o senhor disse que sua esposa não gosta. Ela não compreende. Foi criada por padrões rígidos de moral e desconhece a liberdade dos índios. Ele frisou bem a palavra liberdade, mas Araceli não conseguiu captar-lhe o sentido. E você não precisa mentir. Basta-lhe ocultar. Não sei, Padre Gastão não gostaria. Padre Gastão não está aqui e não manda na minha casa. E eu, como seu patrão, quero que você ensine meu filho a nadar. Não é nada demais. Existe apenas uma pequena divergência, entre mim e minha mulher, no modo como criamos Teodoro. E eu sou o homem da casa, sou eu quem decide. Ela o fitou em dúvida, no fundo, ciente de que o que Licínio pedia não era o mais correto. Contudo, não queria contrariá-lo e não pretendia desagradar Esmeraldina porque, àquela altura, não podia mais prescindir da companhia de Teodoro. Não vamos dizer nada à mamãe, não é, Araceli? Suplicou o menino. Por favor, diga que não vamos. Não, não vamos, concordou ela, embora não muito satisfeita. E também não vão parar de nadar no rio, não é? Questionou Licínio. Não vamos, não, vamos, Araceli. Insistiu Teodoro. Também não. Viu, papai, não precisa se preocupar com mamãe. Não, não preciso, concordou ele, olhando bem dentro dos olhos negros da moça e imaginando até que ponto ela seria inocente e não perceberia o que ele realmente desejava dela. Naquele momento, algo despontou em Araceli. Não era apenas a dúvida, mas uma desconfiança das palavras de Licínio. Ela não sabia ainda identificar o desejo que ele sentia por ela nem imaginava o que ele poderia estar tramando. Sua intuição apenas lhe dizia que algo não estava certo na conduta do patrão. Todavia, pensar em afastar-se de Teodoro era muito doloroso. Araceli não se lembrava de ter sido tão feliz em toda a sua vida. Adorava aquele menino e não pretendia separar-se dele. Por isso, silenciou, e, naquele domingo,
Quando voltou para casa e Padre Gastão lhe perguntou se tudo estava bem, ela disse que sim. Não queria mentir, mas o fato era que não saberia o que lhe dizer. Licínio não lhe fizera nada, nem sequer uma ameaça, e ela desconhecia o quão devastador o desejo de um homem apaixonado poderia ser. Dona Esmeraldina pediu-me para ir inaugurar a pequena capela que mandou construir atrás de sua casa, disse Gastão, atribuindo ao cansaço o mutismo de Araceli. Você sabia que ela estava construindo uma capela? Sabia. Por sua causa, acho que acabaram se apegando a mim. Minha paróquia não é a mais próxima da casa deles, nem a mais rica. Talvez eles gostem do Senhor. Deve ser isso. Ele se sentou ao lado dela para jantar e prosseguiu, e como estão indo as coisas por lá? Muito bem, Teodoro é um menino adorável. Você gostou mesmo dele, não foi? Muito. Embora Araceli nada dissesse sobre o banho de rio, Gastão, em sintonia com os seus pensamentos, captou-lhes o sentido e, sem saber, foi orientando. Você deve tomar cuidado com o fato de ser índia. Muitas coisas que você faz aqui não são permitidas em uma casa como a do Sr. Licínio. Como assim? Tornou ela, espantada. Você sabe que nunca lhe proibi os costumes de seu povo. Você tem certas liberdades que ninguém jamais permitiria aos filhos. Eu compreendo isso, porque, inclusive, acho injusto o que fizeram à sua gente. Você deveria estar lá, junto à sua tribo. A minha tribo não existe mais. Infelizmente, o seu pai foi um homem muito bom para sua mãe e amou-a de verdade. Viveu com ela muitos anos antes de você nascer e ensinou-lhe a nossa língua. E ela queria que você fosse criada como os de seu povo. Depois que ela morreu, não pude devolver você aos seus. Tive medo de que eles não a aceitassem por causa do seu sangue branco. Desculpa, a verdade mesmo é que não pude mais ficar sem você. Quem é que segura uma criança nos braços e depois consegue se separar dela? Por que está me contando essas coisas? Não sei, respondeu ele, com sinceridade. De repente, senti um aperto no coração, um medo infinito de perder você. Não diga isso, Padre Gastão. Eu só vou lá para trabalhar. Minha casa é aqui. Não é isso que me preocupa. Se você quiser se mudar para lá para ser feliz, eu não me oponho. Não sei, sinto um perigo no ar que não consigo definir. Ou talvez saiba, mas não queira acreditar. Assim o Senhor me assusta. Não quero assustá-la, contudo, talvez seja melhor que você volte para casa. Dona Esmeraldina pode arranjar outra pessoa. Não posso fazer isso. É para o seu bem, criança. Você já se divertiu bastante por lá. Não se trata de divertimento. A verdade é que me afeiçoei ao menino. Compreendo, mas ele tem mãe. E você pode arrumar um trabalho junto aos órfãos, se gosta de cuidar de crianças. O senhor não está entendendo, padre. Eu também segurei nos braços uma criança. E agora é difícil para mim separar-me dela. Está falando sério? Você gosta tanto assim desse menino? Gosto. E sinto que ele não só gosta, mas precisa de mim. Não posso deixá-lo agora. Padre Gastão suspirou profundamente e afagou a cabeça de Araceli, sentindo uma ternura sem igual por aquela menina a quem amava como filha. Sabia, contudo, o que era afeiçoar-se a uma criança e compreendia por que ela não podia afastar-se de Teodoro. Muito bem, então, aqueceu. Mas tome cuidado, por favor. Não faça nada que não seja comum entre os brancos. Pelo amor de Deus, Araceli. Não se preocupe, padre. Sei me comportar direitinho. Ela se levantou e deu-lhe um abraço apertado, sussurrando em seu ouvido: amo muito, meu pai. Emocionado, Gastão segurou as lágrimas nos olhos. Não queria chorar na frente dela para não demonstrar excessiva preocupação. Agora, só lhe restava orar para que tudo não passasse de um engano seu, e Araceli não estivesse exposta a nenhum perigo. Capítulo 12. Assim que Esmeraldina entrou no quarto, foi surpreendida pela impetuosidade de Licínio, que a tomou nos braços e beijou-a longamente, vendo em seu rosto as feições morenas de Araceli.
Durante os primeiros segundos, ela se deixou beijar e depois afastou-se dele com um empurrão sutil, apertando a gola do robe para que ele não vislumbrasse o seu corpo. O que deu em você? Indagou. Não pode esperar. Esperar pelo quê? Rebateu ele, mal conseguindo conter a febre que o dominava. Teodoro acabou de dormir e está sozinho. Tenho que prestar atenção a qualquer ruído em seu quarto. Por que não coloca uma escrava com ele, só por esta noite? Agora que ele se acostumou com Araceli, não quer ninguém mais dormindo com ele. Isso é um problema. Como assim? Esse menino está muito apegado àquela índia. Quase nem se importa mais comigo. Ele se importa tanto quanto você se importa com ele. Mas que infâmia! Zangou-se ela. Tenho meus compromissos, porém, você não pode negar que sou boa mãe. Você vive cercada de mercadores e mascates. Não se cansa de comprar coisas que nem usa. Ora essa, não foi você quem disse que nos tornaríamos cada vez mais ricos. Então, o que faço é apenas gastar para ostentar a nossa fortuna. Então não reclame que o menino não se importa com você. Antes que Esmeraldina respondesse, ele a puxou novamente, mas ela se esquivou. Ainda não tinha dado por encerrada a discussão. Você não acha que Teodoro está muito apegado a Araceli? De novo com isso? Por favor, Dina, deixe Araceli para lá. Venha, preciso de você. Sem dar importância aos apelos do marido, Esmeraldina continuava a falar. Ele realmente está muito apegado a Araceli. Quando fui colocá-lo para dormir, estava chorando, dizendo que sentia saudades dela. Ele é só uma criança, e ela satisfaz todas as suas vontades. Eles passam tempo demais juntos. Talvez seja melhor mudarmos um pouco as coisas. Mudarmos como? A Marocas tem uma criada francesa. Você precisa ver só. Um luxo. Imagine o nosso filho aprendendo a falar francês e desfilando pela cidade no colo de uma lourinha com sotaque. Muito mais fino do que a cor de jambo e os vestidos sem graça de Araceli. E até o nome da moça é mais gracioso, Marie. Elegante, não acha? Você não está pensando em mandar Araceli embora, está? Quem sabe? Marocas me disse que pode tentar achar uma outra francesa, se eu quiser. Acho que seria muito mais apropriado do que aquela caboclinha. Você está inventando coisas, pois não tínhamos concordado que a Índia daria uma boa ama seca. Isso foi antes de eu conhecer a francesinha. Nada disso. Nem pense em trocar Araceli por uma francesa. Você não está pensando no bem-estar de nosso filho. Teodoro morre se ficar sem Araceli. Ele é só um menino. Com o tempo, esquece. Não, Dina, de jeito nenhum. E como é que fica a minha cara diante do padre, depois de tudo o que fiz para trazer Araceli para cá? Desde quando você se importa com o padre? Você não mandou construir a capela. E não o chamou para abençoá-la. Pois então, se o dispensarmos agora, ficaremos mal perante a sociedade. Quem foi que falou em dispensá-lo? Inaugurar a capela não tem nada a ver com Araceli. E, se quer mesmo saber, acho até que ele vai gostar que ela volte para casa. Escute aqui, Esmeraldina, esbravejou ele, mas de tal forma alterado, que ela se assustou e se encolheu. Eu a proíbo de despedir Araceli. Teodoro gosta dela, e não vou permitir que você o magoe. Pelo bem do nosso filho, ela fica. Estava encerrada a discussão. Licínio ficou tão indignado e enfurecido que até perdeu o desejo de fazer sexo com a mulher. Na verdade, queria usá-la para saciar a fome que sentia de Araceli, mas ela o deixara realmente aborrecido. Ele, que fizera de tudo para trazer Araceli para junto de si, não poderia permitir que a mulher, por um capricho fútil, a substituísse por uma francesa insossa e idiota. Quanto mais pensava em Araceli, mais Licínio enlouquecia. Fazia já alguns meses que ela estava trabalhando em sua casa e, até então, ele não se atrevera a procurá-la. Descobrir que ela costumava nadar nua no riacho deixara-o deveras transtornado. Por que lhe contara aquela particularidade? Talvez estivesse se insinuando e tentando provocá-lo. Era no que ele queria acreditar. Na segunda-feira, ela chegou cedo e foi ao encontro de Teodoro,
que se atirou em seus braços tão logo a avistou. Pelo canto do olho, Esmeraldina a observava com um certo desdém, sem perceber a insânia no olhar do marido. A partir de então, Licínio seguia Araceli por todos os lados e procurava sempre estar por perto nos lugares e momentos em que ela passava. Só não se atrevia a descer até o riacho, com medo de sua própria reação, de não conseguir se conter e dominá-la na presença do filho. Após o jantar daquela noite, Esmeraldina esperou até que Araceli retirasse Teodoro da mesa e comentou com o marido. Hoje cedo chegou uma carta de Salvador. Minha irmã teve seu 5º bebê. Que ótimo, disse ele, sem nenhuma emoção. É um menino, finalmente, depois de 4 filhas. Bom para o seu cunhado. Estive pensando em visitá-la. Faz tempo que não vou a Salvador e poderia aproveitar para matar as saudades de papai e mamãe também. Licínio olhou-a estupefato, mal contendo a súbita euforia de ver naquela viagem a oportunidade que tanto queria para estar a sós com Araceli. Se você quiser ir, por mim, está tudo bem, anunciou, com voz contida. Sabia que você compreenderia. Quando é que pretende partir? Creio que em 2 semanas estará bom. É o tempo de inaugurar a capela e preparar um novo enxoval para mim e Teodoro. O quê? Surpreendeu-se ele. Pretende levar Teodoro? Ele precisa ver os avós. Não quero que se esqueça dos meus pais. Você só pode estar brincando, Dina. Teodoro não pode ir, e Padre Gastão não vai permitir que você leve Araceli com ele. Quem falou em levar Araceli? Vou convidar Marocas para ir comigo, e talvez ela me ceda sua criada francesa. Aquela notícia era inesperada. Sem Teodoro ali, não haveria motivo para que Araceli permanecesse. Não podia permitir. De jeito nenhum, protestou ele, dando um salto da cadeira. Teodoro não sai daqui. Mas o que é isso agora, Licínio? Não quero ficar longe do meu filho, exasperou-se ele. Se quer ir, vá sozinha, eu não me oponho. Mas Teodoro fica. Você não está sendo sensato. Teodoro é criança e deve acompanhar a mãe. Deixá-lo comigo só vai beneficiar você, que estará mais livre para ir aos bailes de que tanto gosta. Você está sendo injusto, objetou ela com veemência. Resolveu agora que eu não dou importância a meu filho, mas isso não é verdade. Sempre que posso, tenho junto a mim. Está certo, Dina, não vamos brigar, reconsiderou ele, com medo de despertar suspeitas na mulher. Mas eu lhe peço que deixe Teodoro comigo. Nem bem ele se recuperou da primeira viagem, já vai ter que fazer uma segunda. E pense um pouco em mim. Vou ficar meses sem ver a minha mulher. Terei também que me separar de meu filho. Será por pouco tempo. Para mim, será como a eternidade. Você vai para Salvador se divertir com a sua família. E eu, quem estará aqui para me confortar quando a saudade for insuportável? Ela permaneceu algum tempo em silêncio, encarando-o e refletindo no que ele lhe dissera. Ele fingia tão bem que ela não conseguiu perceber a dissimulação em suas palavras e acabou sentindo pena dele, de sua solidão naqueles muitos meses. Araceli nem lhe passou pela cabeça. Licínio era esperto e nunca a deixara perceber a paixão que rugia em seu peito, qual besta insana prestes a emergir. Muito bem, suspirou Esmeraldina. Talvez você tenha razão. A viagem é mesmo muito cansativa para uma criança de 5 anos, e não quero que você se sinta tão só. Irei sozinha. Licínio mal cabia em si de contentamento. Puxou a mulher e deu-lhe um beijo demorado e ardoroso, já imaginando como seria o gosto dos lábios carnudos de Araceli colados ao seu. Pensar na cabocla só fez aumentar o seu desejo, e ele amou Esmeraldina com a paixão que alimentava pela outra. A inauguração da capela aconteceu no domingo, e, 2 semanas depois, Esmeraldina partiu. Durante os dias que precederam a viagem, Licínio agiu como um marido dedicado, cobrindo a mulher de carinhos e atenções, satisfazendo seus desejos e mimando-a de todos os modos. Pouco olhava para Araceli e só falava com ela o necessário para dar ordens relacionadas ao filho.
Quando a carruagem atravessou o portão e ganhou a estrada, Licínio encarou Araceli pela primeira vez naquelas 2 semanas. Ela segurava Teodoro no colo e erguia a mãozinha do menino em um gesto de adeus. Não fique triste, Teozinho, falou com ternura. Sua mãe volta logo. Ao colocar a criança no chão, Araceli notou que Licínio a fitava insistentemente. Um rubor lhe subiu pelo rosto, contudo, antes que ele pudesse dizer alguma coisa, um burrico adentrou o pátio do casarão, e Licínio percebeu insatisfeito que se tratava de Padre Gastão. O senhor por aqui, padre? Perguntou, disfarçando a contrariedade. Vim para me despedir e quase não chego a tempo. Cruzei com a carruagem agorinha mesmo e acenei para Dona Esmeraldina. Que bom, retrucou Licínio, com ar de mofa. E agora, padre, se me der licença, preciso ver como estão as coisas no garimpo. Licínio saiu furioso. Estava há tanto tempo esperando por Araceli que, por um momento, deixou-se levar pela ansiedade e quase armou um bote precipitado. Não fosse a chegada daquele padre intrometido, teria dado um jeito de se desembaraçar de Teodoro e levar Araceli para seu quarto. No pátio, Araceli abraçou Padre Gastão, enquanto Teodoro se distraía seguindo o rastro de algumas formigas. É sempre bom vê-lo, padre. Quero falar com você, Araceli. Estive pensando muito e não acho que seja prudente você ficar sozinha aqui com o senhor Licínio. Mas padre, não posso deixar Teodoro sozinho. Não há ninguém para cuidar dele. O senhor Licínio tem muitas escravas. Alguma há de servir, mas o menino já se acostumou comigo. E foi por isso que Dona Esmeraldina não o levou com ela. Você não entende. Padre Gastão olhou ao redor e puxou Araceli pela mão, afastando-se com ela da casa. Licínio não é confiável. E se ele lhe fizer alguma coisa? Araceli compreendeu o porquê do temor de Gastão e ficou alguns minutos pensativa. Quando falou, foi com cautela, escolhendo bem as palavras. O senhor está imaginando coisas. O senhor Licínio me trata bem porque eu cuido do filho dele. Só isso. Quisera eu ter a sua certeza, mas meu coração não se engana. Não precisa se preocupar. Acho que o senhor Licínio não vai me fazer nada e, além do mais, sei me cuidar. Estou sempre com Teodoro, e ele não seria louco de me atacar na frente do menino. Seria. Não digo que ele vá atacá-la. Mas um homem vivido como ele tem lá as suas manhas. Homens feito Licínio sempre conseguem o que querem. Não a mim. Não sou uma coisa que ele possa obter nem pretendo me deixar seduzir. E, se quer saber, acho que o senhor exagera. Não creio que o senhor Licínio tenha algum interesse em mim. Ele é um homem rico, tem uma esposa linda e elegante, porque haveria de querer uma cabocla bronca feito eu. Não adiantava discutir. Os jovens sempre têm a mania de achar que os mais velhos é que não sabem das coisas, e Araceli não era diferente. Padre Gastão não conseguiria convencê-la a sair daquela casa e deixar o menino. Que Deus a proteja, Araceli, desabafou ele, quase em lágrimas. E que livre do seu caminho todo mal que você não precise encontrar. Depois disso, ele se foi, o coração confrangido pela impotência em proteger Araceli. Queria desesperadamente livrá-la daquele perigo, mas não via meios. Só lhe restava orar. Capítulo 13. Naquela noite, Araceli sonhou. Ela estava caminhando por uma espécie de ravina e tinha o corpo todo pintado de vermelho. A princípio, achou que era tinta indígena, mas logo percebeu que se enganara. Passou a mão pelo corpo e sentiu a quentura do sangue. Ouviu uma gargalhada sonora e olhou espantada na direção de onde ela partia. Parado mais adiante, um índio segurava um coração palpitante e executava uma dança demoníaca, rindo às alturas, enquanto um homem branco chorava e apertava o peito, tentando conter o fluxo de sangue que afluía de um corte profundo na altura do abdômen. Acordou assustada e levantou-se de um salto, olhando para baixo como se esperasse ver sangue na umidade que fazia grudar a camisola. Enganara-se. A roupa continuava branca como sempre, sem nenhum vestígio de sangue, colada ao corpo pelo efeito do suor.
Na cama ao lado, Teodoro dormia tranquilamente, e ela escancarou a janela, deixando que o ar fresco da noite a envolvesse e lhe trouxesse alívio. Tornou a deitar-se, sentindo uma espécie de presença maligna a seu lado, e orou. Em poucos instantes, a sensação passou, e ela adormeceu novamente, dessa vez, sem sonhar. O espírito que estivera junto dela havia desaparecido. No dia seguinte, levou Teodoro para brincar do lado de fora, torcendo para não encontrar Licínio, mas ele não apareceu. No outro dia, também não. No terceiro, encontraram-se ao jantar. Ele sentou Teodoro no colo e ficou brincando com o menino, até que a comida foi servida, quando entregou o filho novamente a Araceli. Ao passar a criança para seu colo, seus dedos acidentalmente se tocaram, e Licínio retirou os seus, apressado, abaixando os olhos e evitando encará-la mais do que o necessário. Por dentro, ele quase explodia. Só ele sabia o esforço que precisava fazer para não arrancar a roupa de Araceli, acariciá-la, beijá-la e amá-lo com ardor e fúria. E quando sentir a pele macia dela próxima de sua mão, teve que retirá-la às pressas, como se os dedos dela estivessem em brasa, queimando-lhe a pele com a força ígnea do desejo. Não podia se descontrolar, não na frente do filho. E ainda havia o padre. Licínio tinha certeza de que Gastão conhecia as suas intenções. Questionava-se se Araceli também havia percebido alguma coisa e, em caso positivo, por que não ia embora. Se permanecia, não seria porque ela também ansiava estar com ele. Era preciso disfarçar. Não queria arruinar o seu casamento nem que Padre Gastão fizesse algum tipo de escândalo porque ele resolvera se divertir com sua indiazinha de estimação. Por isso, só por isso, Licínio procurava não demonstrar o vulcão prestes a explodir dentro de seu corpo. Tinha que se conter e aguardar o momento mais oportuno. O sol, naqueles dias, reluzia com um calor excessivo, marcando de forma abrasiva os longos dias de verão. Acostumada a banhar-se nos rios, Araceli saía logo cedo com Teodoro para nadar no riacho. Da janela de seu quarto, Licínio a acompanhava com os olhos, louco de vontade de segui-la. Certa manhã, não resistiu mais. Vestiu-se apressadamente e saiu sem que ninguém percebesse. Seguiu-os a uma distância segura e ocultou-se atrás de uns arbustos, sem fazer qualquer ruído. De forma inocente, Araceli e Teodoro se despiram e se atiraram no riacho, cuja água cristalina e refrescante logo os cingiu. Araceli dava mergulhos e emergia perto de Teodoro, levantando o corpo dele e atirando-o na água. O menino soltava gargalhadas de prazer e se apertava ao pescoço de Araceli, que o envolvia, e afundavam juntos. A visão do corpo nu de Araceli foi causando uma espécie de febre em Licínio, que chegou a invejar o filho por experimentar o contato dos seios morenos da Índia. Licínio sentia-se no lugar do menino, abraçando-a e apertando-a, asando todo o seu corpo e beijando-a em suas partes mais íntimas. Quanto mais pensava, mais se excitava, e estava certo de que não conseguiria mais conter o desejo ardente. Precisava dar um jeito de afastar Teodoro de Araceli. Enquanto os dois se deliciavam de forma inocente na água, ele retornou para casa e mandou chamar Zenaide, escrava bajuladora, que tudo fazia para cair nas boas graças de seus senhores. Vá buscar Teodoro na beira do rio, ordenou. Traga-o imediatamente, sem nem mesmo vesti-lo nem esperar por Araceli. Leve-o para o quarto e fique com ele lá. E não saia para nada, ouviu bem? Ou vai se ver comigo? Sim, senhor, foi a resposta da escrava. Ela saiu, e Licínio foi atrás dela, pisando de leve para que ela não o notasse. Seguiu-a até a beira do riacho e retomou seu lugar atrás dos arbustos. Ao ver os dois nus dentro da água, Zenaide estacou boquiaberta e pôs as mãos nas cadeiras, falando com autoridade. Senhor Licínio mandou buscar o menino. Quer que leve ele agora. Araceli olhou para Teodoro e fez um gesto para que ele saísse de dentro do rio. A escrava, mais que depressa, agarrou o menino pelo punho e saiu arrastando-o, sem nem mesmo dar-lhe chance de se vestir. Teodoro começou a gritar, e Araceli saiu da água, o corpo dourado reluzindo ao sol. Espere um minuto, protestou ela.
Deixe-nos, ao menos, nos vestir. Senhor Licínio mandou levar o menino assim mesmo, pelado, comunicou Zenaide, escandalizada com a nudez de Araceli. E você devia se envergonhar de andar por aí desse jeito. Sem ligar para os protestos de Teodoro e de Araceli, a escrava pegou-o no colo e foi saindo com ele, indignada com a atitude da Índia. Você é que devia se envergonhar de agir dessa maneira, gritou Araceli revoltada. Fala como os brancos, mas se esquece de que é negra. Não tem respeito pelo seu povo. Zenaide se enfureceu e parou abruptamente, virando-se para Araceli com o ódio estampado no olhar. Isso não é da sua conta. Eu nasci na casa de Sinhá Esmeraldina, recebi educação civilizada. E ela não me ensinou a andar pelada por aí, como uma desavergonhada. A vontade de Licínio era esganar aquela negra. Ele não a mandara questionar as atitudes de Araceli nem lhe dar lições de moral. Queria apenas que ela tirasse o filho dali e deixasse o caminho livre para ele se aproximar. Ponha Teodoro no chão, falou Araceli com firmeza. Ele vai para casa comigo. Não vai, não, objetou ela com rispidez, temendo perder a oportunidade de provar ao seu senhor que era boa escrava e sabia obedecer ordens. Senhor Licínio mandou que eu levasse ele, e é isso que vou fazer. Teodoro se debatia no colo de Zenaide, que saiu com ele a passos apressados, deixando Araceli, também furiosa, parada na beira do rio com o vestido na mão. A escrava se afastou correndo, e ela começou a se vestir às pressas, tencionando alcançá-la antes que chegasse à casa. Logo que Zenaide passou, Licínio saiu de seu esconderijo, certificando-se de que ela não podia mais vê-lo nem ouvi-lo. Com a boca seca, aproximou-se de Araceli, ocupada em desdobrar o vestido que tivera que despir porque, na pressa, vestira-o pelo lado do avesso. A sombra de Licínio chegou mais perto, e ela ergueu os olhos, assustada. Instintivamente, encobriu o corpo com a roupa e exclamou, Senhor Licínio. Teodoro, saiu agora mesmo com Zenaide. O senhor não os viu? Ele não respondeu. Chegou bem perto dela e segurou-lhe as mãos, baixando-as de seu corpo para exibir-lhe nudez. Araceli fez força para não se descobrir, mas ele conseguiu dominá-la facilmente e retirou o vestido das mãos dela, olhando-a com uma lascívia assustadora. Você é linda, balbuciou ele. Linda. Ele aproximou-se ainda mais, a ponto de Araceli sentir em seu rosto a respiração ofegante dele. Por favor, me solte, implorou ela. Está me machucando. Ele não soltava. Ao invés disso, puxou-a para si e comprimiu os seus lábios, forçando-a a corresponder-lhe o beijo. Araceli tentou se soltar, mas ele dobrou os braços dela para trás e estreitou-lhe o corpo bem de encontro ao seu. Ela estava completamente nua, e ele a jogou com facilidade na areia, deitando-se por cima dela. Fique quieta, ordenou ele. Não quero machucá-la. Ao mesmo tempo em que era firme, Licínio agia com cuidado, evitando feri-la. Araceli tentou resistir, lutando para escapar, excitando-o ainda mais. Sentir o corpo dela se debatendo sob o seu foi aumentando a sua volúpia, até que não conseguiu mais se conter. Ouviu o grito lancinante de Araceli quando a penetrou e tapou a sua boca, para que ninguém mais a ouvisse. O corpo dela acompanhava o vai-vendo de Licínio, até que ela cessou de se debater e apenas chorou de mansinho. Quando ele terminou, os olhos de Araceli estavam secos e seu corpo, imóvel. Por um momento, Licínio pensou que a tivesse matado, mas o seu peito arfante mostrou que ela estava viva, e bem viva. Licínio saiu de cima dela e abotoou as calças, enquanto ela permanecia deitada, a virgindade perdida manchando de vermelho a areia do riacho. Não fosse isso, nada denunciaria o que acabara de acontecer. Ele fora cuidadoso e não deixara manchas em sua pele, que permanecia viçosa como sempre. Levante-se, falou ele por fim. Não aconteceu nada demais. As palavras dele a encheram de indignação, e Araceli, finalmente, saiu de seu torpor. Por que fez isso comigo, senhor Licínio, por quê? Do que está se queixando? Não foi você quem disse que foi criada com toda a liberdade dos índios.
Ela abaixou os olhos, magoada, e chorou novamente, dobrando os joelhos para ocultar os seios desnudos. Padre Gastão tentou me alertar, mas eu não quis escutá-lo. O senhor é um monstro. Por um instante, ele sentiu pena dela e apanhou a sua roupa. Não sou um monstro, Araceli, disse ele, estendendo-lhe o vestido. O monstro estava dentro de mim, e foi você quem o ajudou a sair. Cada um deve domar seus próprios monstros. Não é justo usar os outros para redimir o que lhe pertence. Você não está entendendo. Eu queria você, só você, mas eu não queria o Senhor. Não queria, ora, não foi tão ruim assim, foi. Ele se abaixou e afagou o rosto dela. Fui gentil e não a machuquei. Não vá me dizer que não gostou nem um pouquinho. Ela não respondeu e afastou a mão dele, levantando-se para vestir-se, vagarosamente. Enquanto se vestia, Licínio foi sentindo o desejo inflando o seu corpo novamente, mas não fez nada. Não precisa responder, continuou ele. Sei que gostou. Ela o olhou com desprezo e revidou com azedume. Iluda-se o quanto quiser, pouco me importa. A partir de hoje, não fico mais aqui. Vou apanhar minhas coisas e voltar para casa. Não vai não, objetou ele com firmeza. Você tem responsabilidades aqui. Sinto muito, senhor Licínio. Amo muito Teodoro, mas não posso mais ficar. O senhor me dá nojo. O comentário o desagradou, e ele se deixou insuflar pelo orgulho, sentindo necessidade de demonstrar-lhe a sua superioridade. Nem pense em me deixar. Você fica, enquanto eu assim determinar. Do contrário, algo muito ruim pode acontecer. Está me ameaçando? Pois não tenho medo do senhor, ouviu? Sei que não. Você é jovem, forte e corajosa. Mas Padre Gastão, bem, ele não é mais nenhum jovenzinho. Vive para cima e para baixo montado naquele burrico, e você sabe, acidentes acontecem. O senhor não seria capaz. Horrorizou-se ela. Não, pois então, experimente deixar-me para ver. Depois não diga que não avisei. Cafajeste, esbravejou ela, partindo para cima dele e tentando arranhá-lo no rosto. Licínio riu alto e segurou-a pelos punhos, ao mesmo tempo em que dizia, você é mesmo uma gata selvagem, não é? Não faz mal, gosto disso. Mas é bom que você não confunda as coisas, ele a fuzilou com um olhar de crueldade. Serei tolerante com a sua selvageria, desde que você me obedeça e faça direitinho o que eu mandar. Ou acabo com você e o seu paizinho de saias. Ouviu bem? As lágrimas que escorriam pelo rosto de Araceli eram de revolta, não de submissão. Licínio, contudo, não viu a diferença nem se importaria com ela. Ouviu bem? Repetiu ele em tom autoritário e aterrador, ao qual ela assentiu com ódio. Ótimo! E agora, deixe-me explicar-lhe como você deve proceder. Quero que todas as noites, depois que Teodoro durma, você desça até aqui com um cobertor limpo e perfumado. Espere-me. Assim que Esmeraldina pegar no sono, virei atrás de você. Por enquanto, como minha mulher está viajando, virei logo em seguida. E você será boazinha. Muito boazinha, fará tudo o que eu mandar, sem se queixar, nem chorar, nem gemer. Compreendeu? Ela engoliu em seco e respondeu entre soluços de ira, o senhor não pode. Posso o que quiser, de hoje em diante, serei o seu dono. Ninguém é meu dono, objetou ela, a raiva misturando-se à indignação. Sou livre, não sou escrava. A sua liberdade é essa que agora lhe dou, arrematou ele com frieza, soltando os pulsos dela e empurrando-a levemente para longe. E posso retomá-la a hora em que desejar. Ele segurou-a outra vez pelos punhos e puxou-a para si, beijando-a na boca. Araceli lutou novamente, e Licínio a afastou dele, olhando-a com ar entre divertido e intimidador, sem dizer nada. Naquele olhar, Araceli reconheceu o peso da ameaça e temeu, sobretudo, pela vida de Padre Gastão. Licínio falava sério, e ela sabia bem do que ele era capaz. Mesmo a contragosto, no emaranhado do desprezo por si mesma, do medo e de um ódio fremente daquele homem, viu-se obrigada a ceder.
Sentindo o tremor de seus braços, Licínio soube que havia vencido. Ela podia morder-se de ódio, no entanto, o medo era maior. Suas ameaças eram bem reais, e ele contava com o amor de Araceli pelo padre para garantir a obediência dela. Ela agora lhe pertencia. Com essa certeza, ele a puxou para novo beijo e, dessa vez, ela não resistiu. Capítulo 14. Veio o domingo, e Araceli não apareceu em casa de Padre Gastão. No outro domingo, também não, e quando chegou o terceiro e Araceli não veio, Gastão achou que já era hora de verificar o que estava acontecendo. Montado em seu burrico, partiu para a casa de Licínio. Foi informado de que ela estava na beira do riacho mais abaixo, e ele encaminhou-se para lá. À distância, ouvia a voz de Teodoro, embora não conseguisse escutar o que Araceli dizia. Mais próximo, identificou as palavras do menino, que a interpelava. Por que você não entra, Araceli? A água está fresca e gostosa. Não estou com vontade, Teozinho. Estou bem aqui, tomando conta de você. Mas você sempre gostou da água. Ele parou de falar e encarou o padre, que se acercou de Araceli. Ela se levantou apressada, julgando tratar-se de Licínio, mas relaxou os músculos e distendeu a face num sorriso verdadeiro, atirando-se nos braços de seu pai. Como está a minha menina? Perguntou ele, acariciando-lhe os cabelos. Araceli está esquisita, respondeu Teodoro. Não quer mais brincar e, há dias, não entra na água. Aconteceu alguma coisa? Retrucou ele, segurando o queixo miúdo de Araceli. Nada, padre. Eu apenas me cansei dessas brincadeiras. Está cansada de mim? Era o menino. Você vai embora? Araceli fez que não com a cabeça, e Teodoro saiu da água. Venha se vestir, disse ela, estendendo-lhe as roupas. Mas primeiro a gente não se seca. Teodoro se estirou ao sol, e Araceli começou a dobrar suas roupas, evitando encarar Padre Gastão. Araceli, chamou, e ela voltou o rosto para ele. Eu a criei desde que nasceu. Conheço-a melhor do que ninguém e sei que alguma coisa está errada. O que é? Impressão sua, padre. Estou só um pouco cansada. Tenho trabalhado demais. É por isso que não tem ido para casa aos domingos. Dona Esmeraldina não está, e Teodoro precisa de mim. Você está mentindo. Sei que é difícil fazermos coisas às quais não estamos acostumados, e como você não está acostumada a mentir, não está mentindo direito. Ela não disse nada e, quando seus olhos começaram a lacrimejar, voltou o rosto apressada. Foi o senhor Licínio? Ele lhe fez alguma coisa? Não, padre, ele não me fez nada. Desvencilhando-se dele, Araceli foi sentar-se ao lado de Teodoro, que abriu os olhos quando ela passou pela sua frente, barrando a claridade do sol. Padre Gastão aproximou-se também e ficou contemplando-a vestir o menino. Já vamos voltar? Indagou a criança. Está na hora do almoço, e você sabe que seu pai não gosta que se atrase. Padre Gastão vai almoçar com a gente. Depende de seu pai. Depois de vestido, Teodoro deu a mão a Araceli e a Padre Gastão, e os três voltaram para casa em silêncio, só quebrado pelas ingênuas observações do menino, que apreciava os pássaros e os insetos. Da janela da sala, Licínio viu-os aproximar-se e fez um muxoxo de desagrado. Não queria aquele padre intrometido interpondo-se entre ele e Araceli. Ainda assim, saiu para cumprimentá-lo, a fim de não levantar suspeitas. Muito boa tarde, Padre Gastão, saudou ele, estendendo a mão para o outro. O que o traz ao meu humilde lar? Vim ver como Araceli está passando. Ela não tem ido para casa, e fiquei preocupado. Como pode ver, ela está muito bem, cuidando de Teodoro. Não é, meu filho? É, sim, papai. O nosso trato, contudo, não foi esse, rebateu o padre. Consente que Araceli viesse cuidar do menino com a condição de que fosse para casa aos domingos. Ela ainda é uma criança. Ela não é mais criança, padre, rebateu Licínio, com uma estranha entonação que Gastão não conseguiu definir. Já tem 16 anos, idade bastante para se casar. Você vai se casar, Araceli?
retrucou Teodoro, de forma inocente. Ela meneou a cabeça e falou com uma certa ousadia. Gostaria de ir para casa hoje, se não se importa, senhor Licínio. Quero estar com Padre Gastão. Na verdade, importo-me sim, declarou Licínio. E o padre deve ter coisas mais importantes a fazer do que ficar paparicando você. Não tem missas para rezar hoje? Já celebrei as missas matinais, e agora, só tem a das 18 horas. Ainda me resta tempo para aproveitar sua companhia, continuou Araceli. Sinto muitas saudades de meu pai. O olhar de Licínio era assustador, ao menos para Araceli. Ele deu um sorriso irônico, mexendo apenas o canto da boca e, olhando para o burrico do padre, acrescentou em tom mordaz. Bela montaria a sua, padre. Mas não é perigosa. O que? Fez Gastão, o pensamento ligado em Araceli. Ah, o burrico? Não, é seguro. É preciso tomar cuidado com esses animais. Às vezes, são imprevisíveis. Padre Gastão não compreendeu a referência ao burro, mas Araceli identificou a ameaça velada. Por que o padre não almoça conosco? Tornou Teodoro. Assim, Araceli fica feliz e não precisa ir embora. Araceli deu graças a Deus pela interferência de Teodoro e, para sua surpresa, ouviu a voz grave de Licínio. É uma boa ideia, meu filho. Vá, Araceli, vá avisar na cozinha que temos um convidado para o almoço. E você, hoje, se sentará conosco. Pouco à vontade, Araceli sentou-se à mesa para almoçar, aproveitando ao máximo a companhia de Padre Gastão. Ele ficou até às 3 horas, quando teve que partir por causa da missa das 6. Despediu-se de Licínio e de Teodoro, e Araceli acompanhou-o até o portão. Gostaria que ficasse, disse ela, segurando a mão do padre e levando-a ao rosto. Você pode voltar comigo. Não há nada que aprenda aqui. Ele não tem poder sobre você. Não se trata disso, retrucou ela, a voz já embargada pela emoção. Não quero deixar Teodoro sozinho. Tem muita gente nessa casa para que o menino se sinta sozinho. Gosto de Teodoro, é por ele que fico. Não era a verdade integral, mas também não era mentira. Padre Gastão suspirou profundamente e abraçou-a com ternura, pousando-lhe demorado beijo na testa. Em seguida, montou em seu burrico e partiu. À noite, depois que Teodoro dormiu, Araceli apanhou o cobertor e foi ao encontro de Licínio, que já a aguardava na beira do rio. Ela mal teve tempo de estender a manta, porque Licínio a puxou pelos cabelos e deu-lhe um beijo asfixiante, ao qual ela não pôde fugir. O que pensa que está fazendo? Rugiu ele, os olhos chispando de cólera. Quer pôr tudo a perder? Não fiz nada, gemeu ela. Você e esse padreco têm algum segredo. O que é? São amantes? A insinuação causou-lhe tanta indignação que, sem sentir, Araceli estalou-lhe uma bofetada no rosto, provocando uma fúria em Licínio que ela nunca havia visto. Na mesma hora, ele devolveu o bofetão, mas com tamanha violência que Araceli rodopiou sobre si mesma e se estatelou no chão, a vermelhidão começando a se espalhar pela face morena. Nunca mais, enquanto viver, torne a fazer uma coisa dessas, esbravejou ele. Se não quiser experimentar a força do meu punho ou a ponta do meu chicote. Araceli estava aturdida demais para falar e permaneceu sentada no chão, engolindo as lágrimas e os soluços. Não daria a Licínio o gostinho de vê-la chorando porque havia apanhado. Ele, porém, parecia não se dar conta de seu drama interior. Com uma brutalidade desconhecida, atirou-se sobre ela e forçou-a ao sexo. Araceli se submeteu, permitindo que crescesse dentro do peito o ódio que sentia por ele. Quando ele terminou, puxou-a para si e fez com que ela deitasse a cabeça sobre seu peito. Não queria bater-lhe, Araceli, mas você provocou. Não admito que mulher alguma me bata na face. Ela não disse nada. E quanto a você e ao padre, admito que exagerei. Peço que me perdoe a insinuação maldosa. Sei que são como pai e filha, mas o caso é que fiquei com ciúmes ao ver você se abraçando. Gostaria que você sentisse por mim o mesmo que sente por ele.
As palavras de Licínio causaram imenso espanto em Araceli, que ergueu a cabeça e o encarou. Padre Gastão me conquistou pelo amor. O Senhor me domina pelo medo. Como pode pretender que meus sentimentos por ambos sejam iguais? Não quero que sinta medo de mim. Não tenho medo do Senhor. Temo a sua maldade e o que ela pode fazer a meu pai. É isso, Araceli, acha que sou mau? O Senhor é mau, e não gosto do Senhor.